Seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Como deve ser a preparação para essa reta final e o que poderá cair na prova. É o que você confere a partir de agora no Observações. Nos dias 21 e 28 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado no Brasil. Milhares de participantes já estão ansiosos e as expectativas são altas, claro, para garantir uma vaga no ensino superior. E para falar então sobre o que vai cair na prova, como deve ser a preparação nessa reta final, a gente recebe aqui hoje o diretor do Colégio Losango, aqui de Pará de Minas, o Marcos Francisco Marques, o popular Marcão, e vai dar algumas dicas importantes aí para você que está se preparando para o Enem. Marcão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que é um grande passo aí para quem quer participar aí de algum curso do ensino superior, né? Henrique, eu que agradeço o convite, para participar do programa Observações, um programa que deu certo, diga-se de passagem, já há mais de um ano aí no ar, trazendo bons assuntos e boas pessoas aqui para render bons temas para a vida de todos. Bom, Marcão, eu começo o nosso programa então te perguntando sobre a importância do Enem. A gente sabe que a cada ano que passa, o Enem ele é tema de algumas reportagens, ele é tema também de muitos questionamentos, sobre o que vai cair na prova, sobre as questões exatas, as questões humanas. Então, é uma prova que mexe com todo mundo, inclusive com aqueles alunos que nem vão participar nesse ano, Então, é uma prova muito importante, não só para as pessoas que vão fazer um curso superior, mas também para aquelas que estão se preparando aí para o futuro, Isso, é uma prova que aguça a curiosidade de todos que estão se preparando, seja para a prova do ano ou seja para a prova daqui 2 anos. No dia da prova em si, todo mundo fica naquela tensão, o que será o tema, o que é o tema, Nós, professores, enquanto não saem ali os primeiros alunos com o caderno em mãos, para a gente dar uma olhada nas questões, para descobrir qual é o nível, eu diria que a atenção está em quem se prepara, a atenção está em quem está fazendo a prova e a atenção está em nós, professores, que estamos do lado de cá aguardando os nossos alunos, E claro, torcendo para os melhores resultados. Quando a gente fala em tensão, vocês falam aí principalmente em quem prepara os alunos, é porque gera toda uma expectativa nessa prova em si, A gente sabe que um resultado bom de um Enem, a pessoa tirando altas notas como média, aí ela consegue vagas em universidades públicas, federais, estaduais e muitas das vezes bolsas de estudo. Então, tá aí a questão dessa tensão e expectativa, Sim, hoje se a gente pensa em ensino regular, o aluno, quando ele coloca o pé no ensino médio, pensando a partir dali, ele já busca um foco na escolha do seu curso, da sua vida profissional, e essa escolha hoje passa pelo Enem. Então, eu diria que em 2 dias de avaliação, o nosso aluno ele acaba colocando em xeque a vida escolar dele. E quantos anos foram verdadeiramente de vida escolar? Isso traz uma tensão muito grande. E é onde a gente precisa atuar com muita tranquilidade, com muita serenidade, enquanto escola, enquanto família, Por quê? Porque o aluno não pode ser medido apenas por aquela prova. É importante? Traz uma vaga? Sim. Mas o aluno, como ser humano, também precisa ser olhado com outros olhos. E quando ele tem essa serenidade, essa tranquilidade, o resultado vem. Agora, a gente sabe, Marcão, que o Enem surgiu em 1998, ele já tem mais de 20 anos aí, se eu não me engano, nas contas rápidas aqui, 22, 23 anos, e ele surgiu como um provão Brasil e que ao longo do tempo veio se modificando. E a cada ano ele passa por modificações, ele fica mais qualitativo e muito mais intenso para os alunos, Então, comenta pra gente essa evolução do Enem e como que ele se tornou esse exame que abre tantas portas para as pessoas. Sim, o Exame Nacional do Ensino Médio, lá no final da década de 90, para o início dos anos 2000, era um exame que não se marcava necessariamente um dia específico, era quase que uma prova Brasil, que é realizada até hoje nas redes públicas, E era muito conteudista
e um conteúdo vazio, né? Porque era aquela velha pergunta que o aluno sempre faz: para que eu aprendo isso? Ou seja, uma questão conteudista, solta, que não remetia à vida cotidiana do nosso aluno, a aplicação real do conteúdo científico. O Enem veio com uma nova pegada, o chamado novo Enem, lá na virada do ano de 2010, e de lá para cá ele tende a ser cada vez mais intenso, porque ele traz mais interdisciplinaridade. Muitas vezes o nosso aluno, ele chega e fala assim: professor, Marcão, essa questão aqui, cara, tá parecendo muito uma questão de biologia. E na verdade ela é uma questão de química. Mas por quê? Porque os assuntos se conversam. Então hoje o aluno precisa ter uma habilidade muito maior para entender exatamente o que está sendo cobrado dele na questão. Para ele conseguir juntar todas as habilidades que vão ser cobradas dele, para ele conseguir atingir a competência daquela questão. Agora, Marcão, para quem não conhece a prova, a gente sabe que muitas pessoas nunca fizeram a prova e vão fazer esse ano, o que você analisa aí das principais características do Enem? É uma prova que vence mais pelo aspecto conteudista, do próprio conteúdo que ela traz, ou pelo fato dela cansar muito, dela ser em 2 dias ali divididos? Quais são as principais características para quem vai fazer a prova? Henrique, para quem vai fazer a prova, a melhor dica é: treine. Eu preciso conhecer o jogo. E o que seria conhecer o jogo? Conhecer o jogo é fazer 1, 2, 3, 10 simulados, quanto mais, melhor. E quando a gente fala simulado, é simular o que é real. Então aquele simulado que eu começo a fazer, paro para tomar um café, saio para ir ao banheiro, volto daqui 2 horas e continuo. Bom, esse não é o simulado ideal. Para eu fazer o simulado ideal, eu preciso ter o tempo da prova. Se possível, num mesmo dia. O Enem é realizado num final de semana, vou tentar fazer o meu simulado no final de semana. Eu preciso abdicar de algumas coisas no tempo de estudo, E é isso. A dificuldade para o estudante, ali na casa dos 17, 18 anos, ele abdica do seu tempo no final de semana para isso, Mas o resultado vem. Então, conhecer o tempo de prova, não causar atropelos, apesar da prova ser uma prova extensa, quando o aluno entende o tempo de cada questão, faz com zelo, faz com critério, olhou para uma questão e sabe, responde com clareza, com certeza, olhou para uma questão, opa, essa aqui eu não lembro, essa aqui é um assunto que eu não domino, então não perca tempo com ela, deixa para o final, ele vai para a próxima questão. O aluno que treina dessa maneira, com tranquilidade e não se deixa vencer pela prova, eu nem diria inicialmente pelo cansaço, E aí você pode me perguntar, o que seria se vencer pela prova? É aquela questão que eu olho, que eu não dou conta, mas que eu insisto que eu tenho que vencer ela agora. Aí eu perco 5 minutos, 10, 15... Quando eu me dei conta, foram 30 minutos de prova conversando com uma questão que eu não faço ideia por onde eu iria começar a resolver, e aí eu me enrosco no tempo. Então, a ideia do simular é super importante. E simular significa buscar questões novas a cada simulado. Marcão, repetir questões. Você já viu a questão, você já conhece o gabarito, então o simulado precisa ser novo, ele precisa ser inovador, ele precisa te trazer surpresa. Desafio, Sim. Agora, muita gente em casa deve estar perguntando assim: Marcão, o que cai na prova? É o segredo de todo ano, Mas, em maneira geral, o que cai na prova em relação às competências, O que vai mais cobrar do aluno? Henrique, é como eu falei, hoje a gente tem uma prova interdisciplinar. Então, quando falamos de ciências humanas, falamos de uma prova que conversa geografia, história, filosofia, sociologia. E ela conversa ela traz temáticas. Então são temáticas atuais que remetem ao passado, que buscam respostas geográficas, num contexto social. Então o nosso aluno ele precisa estar inteirado
de várias áreas do conhecimento para falar de um determinado assunto. E é o que a gente observa na nossa sociedade. Quantas coisas acontecem com reflexo de uma ação completamente fora do contexto que a gente vive, né? E aí quando eu falo de biologia, de química, de física, que é a prova de ciências da natureza, o contexto é o mesmo. Então, quando eu falo de energia, bom, qual tipo de energia? A energia para manter um ser vivo, né? Uma energia limpa, que é o foco do momento. E não adianta a energia ser limpa, ela precisa ser acessível, Henrique, né? Então, isso até é uma temática que a gente pensa para a redação. A prova do Enem, ela, além de conteúdo, ela é uma prova temática. As questões trazem tema que remetem aos problemas encontrados na sociedade atual. Ou seja, sempre estar atento a tudo que acontece, porque a gente sabe assim, às vezes a pessoa fica mais atenta ali aos livros, propriamente aos simulados, como você disse, mas esquece, por exemplo, de assistir um telejornal, de ficar sabendo do que está acontecendo na nossa economia, na nossa política, na nossa sociedade, ou seja, se inteirar aí do nosso dia a dia, e muitas das vezes é o dia a dia que cai na prova, né? Sim, eu diria que o estudante, ele precisa de muita leitura, de boa opinião, opiniões coerentes, opiniões coesas, né, que tenham um embasamento, que ele conheça muito, até para quando for preciso dissertar a sua opinião na redação, que ele tenha base científica sobre aquilo ali. Né? E eu diria que a gente não pode ir pelo achômetro, né? Eu acho que, não, eu não acho, eu tenho certeza de, por esse ou por aquele motivo, né? Então a leitura, a busca por bons filmes, a busca por boas séries, né? Então por bons documentários, eu diria que a Netflix, o YouTube, hoje estão recheadas desses filmes que podemos fazer uso dele na reta final, né? Enriquecer o nosso repertório. Ou seja, essa preparação ela não precisa ser maçante, né? Ela pode ser, como diz, um lazer, né? Sim, né? O estudante ele precisa saber mear muito bem isso, né? Medir. Então, ele tem aquele momento de execução mecânica, onde ele vai repetir diversas vezes. Repetir o quê? A matemática, repetir o seu raciocínio lógico, mas ele tem aquele momento também de uma leitura, de uma discussão e aquele momento onde ele vai ter um entretenimento, né? Ou seja, ele vai assistir um vídeo, vai assistir um documentário, daquele documentário ele vai ter o momento do bate-papo com os colegas e aí os pontos de vistas vão trazendo novas opiniões e novos formatos sobre o assunto. Então é sobre essa preparação que a gente vai falar no próximo bloco aqui do Observações. Como você que está aí na reta final deve se preparar para essas semanas finais aí antes do Enem. Fique por aí, o Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, A obra fica parada. andaime que despecou, A obra fica parada. dono da obra infartou. Com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na Casa do Construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto?
A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Pensou Fiat, pensou Pavep. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas. Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. Autoescola Nacional, há 18 anos formando condutores. Autoescola Nacional. Been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my. Agora é na hora de fazer força, contrai a barriga. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, riding on my innocence. Yeah, body on my, on my, A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. De volta com observações e hoje o nosso programa é dedicado à educação, ao Enem, ao Exame Nacional do Ensino Médio e, claro, a preparação de você aí que está querendo entrar num vestibular, numa faculdade ou também numa universidade pública. Bom, Marcão, no primeiro bloco nós falamos sobre os aspectos gerais aí do Enem e agora vamos falar sobre a preparação. Quem aí, né, se embaralhou durante esse ano, que a gente sabe que também foi complicado, a pandemia aí, né, foi o auge da pandemia esse ano. Então,
quem aí se embaralhou, dá tempo ainda de estudar nessa reta final? Quais são suas dicas? Então, Henrique, vamos falar agora, assim, para um grupo de alunos que, se nós formos comparar e falar sobre pandemia, eu diria que é o grupo que até então foi o mais prejudicado. Foram 2 anos de preparação, 1 ano e meio, né? As aulas retornaram de forma presencial em agosto. Algumas escolas conseguiram ter os seus alunos todos os dias, de maneira online e síncrona, né? Ao vivo, outras não. E alguns alunos participaram desse momento de forma ferrenha, outros não conseguiram, até porque o formato online ele requer do aluno uma autodisciplina muito grande, estar dentro de casa, muitas vezes sem se preparar para ir para a escola, né? Acordar, tomar um banho, lavar bem o rosto, tomar um café. Então, convivemos durante 1 ano e meio com muitos alunos assistindo a aula do quarto, da cama, de pijama, e essa não é a melhor forma para estudar. Então, para quem se enroscou durante esse tempo no estudo, essa reta final, eu não vou dizer que ela dá tempo, mas a gente tem que aproveitar todo o tempo. Então, aproveitar o tempo com o estudo significa encontrar aquele cantinho da casa que te dá paz, silêncio, uma cadeira confortável, mas que mantenha o seu corpo ereto, com retidão, né? Eu diria que estudar deitado, estudar com o celular do lado, com a rede social online, não é o melhor formato, não é a melhor maneira, né? Então, nessa reta final, a dica: gaste o seu tempo com aprofundamento naquilo que você já conhece. Tentar descobrir novos conteúdos em pouco tempo, às vezes é um pouco complicado. Então, dar enfoque num aprofundamento de algo que eu conheço, buscar ou remeter interdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento para um assunto, descobrir assuntos que estão em voga na sociedade. Isso é importante. Quais as temáticas atuais? É importante. Se preocupa muito com o tema da redação. E, na verdade, eu não diria que tem um tema para redação. Existe uma temática para redação, existe uma temática para a prova de ciências da natureza, existe uma temática para a prova de ciências humanas, né? E elas giram em torno do que a sociedade vive. Agora, Marcão, a gente sabe que aquela pessoa que está se preparando já há um bom tempo, nessa reta final, aquelas pessoas ansiosas costumam ali começar às 7 da manhã e terminar 10 horas da noite, e chega no dia da prova, está ali esgotado, então há tempo de, como diz popularmente, sofrer um troço ali de tanta ansiedade. Agora, essas pessoas que estão nessa reta final, mas que já estão se preparando já há um bom tempo, como que deve ser isso, então, essa reta final? Henrique, eu diria que nós temos 2 limites a serem analisados: o limite físico e o limite mental. E não existe uma regra para esse jogo que seja fixo a todos, comum a todos, né? Essa regra ou essa régua, ela é traçada por cada indivíduo. Então, nós temos alunos que vão suportar bem essa maratona de 10 horas de estudo sem se cansar fisicamente e nem mentalmente. Nós temos aluno que, para essa maratona de 10 horas, não é para ele surta. E nesse momento nós não podemos ter ninguém, nem cansado fisicamente, de não se aguentar na hora da prova, e muito menos surtado, né? Então é aquele momento do autocontrole, do autoconhecimento, de buscar aquele professor que você tem mais afinidade para trocar ideia, para buscar bons conselhos e para traçar o seu plano de estudo nos últimos dias, né? É preciso ter a hora do descanso? Sim, é preciso ter a hora do descanso. Não posso me esgotar, nem fisicamente e nem mentalmente. Agora, você como professor já há muito tempo aí de cursinho pré-vestibular, de cursinho pré-ENEM também, quais são as principais pegadinhas que a gente pode considerar assim que o ENEM prega nos seus participantes?
eu até não diria pegadinhas, né? Mas o aluno precisa pensar sempre que o Enem é aquela prova hoje que fala do correto, do politicamente correto, do socialmente correto, do ambientalmente correto. Então, para aquelas questões abertas que trazem respostas que fogem essa tônica que é atual, ali você já tem, né, eu diria que essa opção aqui já não é para mim. Então eu não diria a pegadinha, mas uma maneira de eliminar algumas alternativas. Aquela alternativa que você bate o olho e fala, não, essa aqui está fora. Não cabe como resposta para a política que o INEP emprega ao Enem. Agora, a gente sabe também que justamente o INEP aí traz temas, vamos falar agora em relação à redação, traz muitos temas aí da atualidade. Dias atrás a gente estava vendo aí, aliás, anos atrás a gente viu aí questão de acessibilidade de pessoas, né, com necessidades especiais, portadoras de deficiência, né, a gente viu também há alguns anos aí a questão da imigração, ou seja, são assuntos do dia a dia, né, muitas pessoas vão achar aí que a própria pandemia vai ser o centro da redação, mas não é bem assim, né? O dia a dia, como um todo, ele interfere justamente nessa temática central da redação, né? Sim, sim. No ano de 2015, Henrique, alguns países do mundo se organizaram para uma temática que recebeu o nome de Agenda 2030. Essa Agenda 2030, ela fala das problemáticas da sociedade, as problemáticas mundiais, né? Ela fala da energia como um problema a ser solucionado. Então a gente busca ali uma energia limpa, mas não adianta produzir energia limpa apenas. Ela precisa ser acessível. A população precisa ter acesso a ela. Qual população? Toda, né? A Agenda 2030, ela fala do Fome Zero. A Agenda 2030, ela fala da empregabilidade, da empresa sustentável, da instituição responsável. Então, são vários temas abordados, né? E o Agenda 2030 pede o quê? Uma responsabilização do governo, das instituições, das empresas privadas e da sociedade. Então, existe um pacto para que, até 2030, esses assuntos sejam resolvidos para a sociedade mundial. Então, existem encontros da ONU, isso aconteceu lá em 2015. E se a gente observar as temáticas que vêm aparecendo, elas não fogem muito desses assuntos, né? Esse ano a gente aposta muito numa temática que esteja dentro da Agenda 2030. Né? Lá no colégio a gente vem trabalhando ano a ano com os alunos, sempre uma temática dentro dessa agenda de 2018 para cá. E esse ano a gente intensificou isso. A gente quis trabalhar toda a temática que envolve essa agenda, porque são temas atuais, são temas pertinentes, são temas que ajudam na construção de um cidadão consciente, que ajudam na construção de uma pessoa melhor, de uma pessoa que se preocupa com o outro, que se preocupa em ajudar a formar uma sociedade melhor, né? Então, nós estamos acreditando muito numa temática voltada para a Agenda 2030. Agora, o governo também, quando eu falo governo, no caso, o INEP, ele também dá algumas dicas aí do que vai cair, né? Principalmente nesse ano aí que eu estou te falando dessa questão da acessibilidade, eu mesmo como repórter já fiz inúmeras matérias justamente no ano aí, né? O próprio site oficial do governo, que é a Agência Brasil, a própria a Voz do Brasil no rádio fala muito sobre esses assuntos, então os alunos também têm que ficar atentos aos canais oficiais do governo, que é uma ótima fonte também para saber o que vai cair no Enem, né? Justamente, Henrique, nos últimos 3 anos, né, quem estava ligado a esses canais institucionais do governo, do INEP, da Voz do Brasil, da TV Senado, observou que existiu spoilers.
né? Ou seja, a gente tem um tema, peço até para que os alunos e que as pessoas que vão participar do Enem nos próximos dias agora fiquem de olho lá no Instagram do colégio. A gente passa alguns períodos estudando as provas passadas e a gente monta uns textinhos chamado Hackeando o Enem. Ou seja, a gente dá dica do que mais cai e da forma com que o que mais cai é cobrado no Enem. Então, nos próximos dias, acompanhe o Instagram do colégio que vocês terão pequenos spoilers da prova. E é o que o governo faz com a temática da redação, né? Eu estando ali, pequenos spoilers vão aparecer. É claro que eles não vão colocar luzinha piscando, ó, atenção, né? Não é aquela mensagem que chega pra gente no WhatsApp, mas é uma temática comum do dia a dia, uma matéria que vai aparecer um mês, uma semana antes, alguns dias antes, há 2 meses atrás, mas você pode ter certeza, ela está divulgada numa dos canais de comunicação institucionais do governo. Então você que está se preparando aí, preste atenção nesses canais, porque é uma forma também de você se preparar. E justamente para falar sobre a preparação, como está a ansiedade aí pré-prova, a gente vai ver no próximo bloco aqui do Observações o relato de alguns estudantes que estão aí se preparando para essa reta final do Enem. Fique por aí, daqui a pouco a gente volta. Até já. Tá difícil? Casa do Construtor. Se tá difícil, alugue equipamentos para facilitar. Betoneira, compactador, andaime, rompedor. O equipamento ideal para sua obra, limpeza ou jardinagem tem aqui. Casa do Construtor. A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Advance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você.
Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. A Autoescola Nacional, há 18 anos, formando condutores. Autoescola Nacional. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho. Alugue equipamentos para limpeza na casa do construtor. Lavadoras, aspiradores de pó, enceradeiras e muitos outros. Deixe a sua casa mais limpa e bonita com equipamentos da casa do construtor. Só aqui tem locação garantida e tem sempre uma pertinho de você. De volta com observações e hoje nós estamos falando sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 21 e 28 de novembro deste ano. Bom, Marcão, no último bloco nós falamos aí, nós deixamos uma deixa falando sobre a preparação dos alunos, mas antes da gente chamar então o VT que a gente gravou com alguns estudantes, comenta pra gente como que você tem visto aí essa expectativa, essa ansiedade por parte dos alunos lá na sua escola e também nas outras instituições que você tem acesso. Henrique, a ansiedade, né, no ser humano ela já é natural. Quando se fala de uma prova decisiva, quando se fala de uma prova decisiva para um aluno que teve 1 ano e meio de preparação diferente do que acontecia, então essa tensão vem ainda maior, essa ansiedade é ainda maior, né? E estamos falando de uma prova que a questão que eu acerto não necessariamente vale 1 ponto. Estamos falando de uma prova que, se eu acertar todas as questões de língua portuguesa, eu não tirei 1000 pontos. Não se tira 1000 na prova de língua portuguesa, né? Que é a prova de linguagens. Se eu acertar quase todas as questões na prova de matemática, é possível tirar 1000 ou mais de 1000. Então é um exame que gira em torno de uma régua que só é pronta após a aplicação da prova, onde as questões mais fáceis valem mais pontos, as questões mais difíceis valem menos pontos. Agora, qual questão é mais fácil? Qual questão é mais difícil? Gente, o INEP ele só vai ter uma determinação disso depois da prova corrigida, né? Depois que os gabaritos rodam. Então, quais as questões que os estudantes mais acertaram? Essas, consequentemente, vão ser consideradas pelo sistema questões mais fáceis. E assim, aquelas que os alunos mais erraram, o sistema vai considerar questões mais difíceis. E por que a questão mais fácil vale mais ponto? É uma forma de tentar bonificar o aluno que não chuta. Então, o sistema TRI, né, teoria de resposta ao item, ele tenta fazer com que, ou enxergar com que
o estudante que acerta mais questões fáceis, ele realmente está fazendo as questões, ele realmente está fazendo a prova. E aquele aluno que às vezes acerta questões aleatórias e questões difíceis, o sistema coloca esse aluno como um aluno chutador. Então, esse hoje é o formato, né, que nós temos para a correção da avaliação do Enem. E aí, Henrique, dentro dessa linha de raciocínio, às vezes a gente pode pensar assim, e se o meu aluno quiser saber qual questão é mais fácil, qual questão é mais difícil? Na realidade é só depois do exame, mas no momento da prova, o verbo de comando da questão te facilita. Existem operações no nosso dia a dia que são operações mais fáceis, né? Copie. Olha, é fácil copiar, mas quando eu falo com você assim, corrobore com, opa, já é algo diferente. Então, pelo verbo de comando, o estudante consegue também pré-identificar questões que serão fáceis, principalmente na prova de matemática. E na prova de matemática, esses verbos de comando, né, seriam o que, por exemplo? Dá algumas dicas para quem está assistindo a gente. Bom, vou colocar aqui de maneira bem simples. Um verbo de comando seria o que a questão pede para o aluno executar. Né? Por exemplo, lá na escola, quando o aluno começa na matemática, ele tem um verbo calcule. Com o passar do tempo, ele tem um verbo resolva a expressão. Opa, o resolver, aí já é uma expressão, talvez ela é exponencial. Eu já tenho uma questão mais rebuscada. Né? O verbo que a gente chama de comando é o que a questão pede para que eu execute nela. Então, conhecer o significado de cada verbo, aí a gente já está falando daquela aula de gramática que eu não podia ter perdido, né? Porque eu preciso conhecer o que significa cada verbo da língua portuguesa. Tem alguns que são muito simples, mas outros não. Então, quando eu sei o significado, eu sei o que a questão está pedindo. É aquele, voltando lá no início do nosso programa de hoje, é quando o aluno chega e fala, professor, a questão parecia que era de história e ela é de geografia, é porque o verbo de comando passou despercebido. Né? O aluno, ele olhou e nem identificou o que a questão estava se referindo, estava verdadeiramente perguntando. Bom, e para falar então sobre como estão as expectativas dos alunos, nada melhor que eles mesmos falarem como estão aí essa ansiedade, essa preparação final aí para essa reta final do Enem. Vamos conferir aí no VT que a gente gravou. Nos outros anos eu estava bem nervosa e foi passando a pandemia, foi ficando mais difícil ainda. Eu confesso que eu estou bem ansiosa para a prova, é uma coisa bem diferente do normal. Mas eu estou confiante que vai dar certo, a escola dá muito apoio quando a gente fica meio ansioso, assim, a escola ajuda muito. Eu tento conciliar com outras coisas, eu faço atividade física também para dar uma relaxada e divido as matérias que eu tenho mais dificuldade. As outras, a redação também, eu foco muito nela. Eu espero ter um futuro muito bom e eu acho que abre portas demais. Tipo assim, cada um tem seu jeito de estudar, né? O meu, eu gosto de estudar mais vendo aula e às vezes lendo. Eu não sou muito de escrever assim, não. Mas varia muito. Tem hora que eu escrevo, tem hora que eu escrevo e leio, mas eu aprendo mais vendo videoaula. Eu vejo muito videoaula e dá certo na maioria das vezes. Só que a dica, mano, é ter constância. Não parar nunca, estudar mesmo, estudar muito. E pra não perder o foco, né? Porque se ficar estudando e um dia você... porque senão você vai dando desculpa, vai procrastinando, aí vai só piorando. Porque eu tava, ano passado, começo desse ano, tava assim, mas aí depois você foca, aí você vai embora. Eu estou aproveitando muito bem meu tempo na escola e estou revisando o começo do ano, primeiro, segundo bimestre, assim, o que eu tenho mais dificuldade. Aproveitando bastante os simulados que a escola dá para nós, para eu ficar mais preparado ainda e não me assustar tanto assim com o Enem. Quanto mais próximo chega, mais tenso fica também, mas eu tento conversar com os meus amigos da sala para a gente
ver que a gente não está sozinho, tá todo mundo passando pela mesma coisa. Porém, ao mesmo tempo, eu não consigo controlar, entendeu? É porque, querendo ou não, é uma prova muito importante, que vai falar sobre o meu futuro, mas estou tentando levar o mais tranquilo possível. Então, assim, a minha preparação, eu formei ano passado, cursei o 3º ano passado, e agora eu estou estudando pelos cursinhos. Mas não é um cursinho que igual tem presencial, eu estou estudando por plataformas online. E assim, eu me identifiquei muito na pandemia com o estudo online, para mim eu achei que deu mais resultado. E eu estou estudando em casa mesmo, eu estou bem ansiosa com o Enem, mas eu estou tentando ficar calma na medida do possível que dá. Mas é uma ansiedade que é gerada, querendo ou não, porque é uma prova muito concorrida para milhões de pessoas no Brasil, apesar de que esse ano as inscrições foram mais baixas, mas mesmo assim ainda gera muita ansiedade. E o curso que eu quero, que é medicina, ele sempre foi muito concorrido no Brasil e, querendo ou não, gera uma ansiedade muito grande. As questões que eu mais temo são de exatas, né? A área da matemática não é muito meu forte. Eu tenho mais afeição por redação, humanas, né? Eu sou muito de biológicas, mas matemática é o meu fraco. Eu acho que medo a gente sempre vai ter, mas a gente tem que sempre tentar dar o nosso melhor. A gente não sabe, é muito incerto. Eu não sei se eu vou passar esse ano, se eu vou passar ano que vem, mas eu estou dando o meu melhor. Então, o meu conselho para essas pessoas é tentarem. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil você pegar provas antigas do Enem, no YouTube mesmo, para quem, né, não tem condição de estudar, estudar e garantir a sua vaga, né? Porque o não você já tem, você vai buscar a sua aprovação. Bom, Marcão, como vimos ali, a ansiedade, né, a preparação ali está muito grande, né? São muitas expectativas, são altas expectativas para os dias 21 e 28 de novembro. Agora, uma outra questão que também pode atrapalhar e muito é justamente a questão dessa ansiedade, né? Por exemplo, quando a ansiedade te dá um branco, o famoso branco, né? Quando você às vezes se sente inseguro com aquilo que você estudou, às vezes você acha que você não estudou o suficiente, mas você só está no momento ali de ansiedade, né, de medo mesmo da prova, então tem que manter a calma nesse momento, né? Sim, até por isso, né, que durante a nossa conversa aqui, eu falei que nesse último momento de preparação é importante você buscar o aprofundamento. Por quê? Eu vou buscar autoconfiança, eu vou aprofundar naquilo que eu já sei, eu vou ter ainda mais certeza quando aquela questão aparecer. Descobrir coisa nova agora é complicado. E é essa segurança que o aluno precisa ter naqueles assuntos que ele já conhece. Mas ele também precisa ter uma certeza, né? Não é eu, Marcos Francisco, o aluno que não sei essa questão. São todos os alunos esparramados pelo Brasil que vão encontrar uma ou outra questão na prova que vai fugir o nosso domínio. Então, esse controle da atenção passa pelo seguinte: eu não preciso vencer todas as questões, eu não estou aqui para brigar com essa prova. Eu estou aqui, primeiramente, para resolver todas as questões que eu sei, com tranquilidade, com clareza, trabalhando bem o tempo de cada questão e, posteriormente, voltando naquelas questões mais difíceis e até mesmo aquelas que eu não sei. Vai acontecer? Infelizmente vai. E agora, o que fazer daquela questão que eu não sei de maneira nenhuma? Lembra daquela dica das respostas que o Enem traz? Do socialmente correto, do politicamente correto, do ambientalmente correto. Isso, vamos observar ali. Tem algum item que eu já posso excluir porque foge essa linha de política do Enem? Se sim, opa, agora eu já preciso escolher 4 e não uma em 4 e não mais uma em 5. Então é trabalhar essa serenidade, essa tranquilidade, saber que durante a prova ele vai precisar talvez de um tempo para se alimentar, pensar em levar um bom alimento, alimento que traz energia. A gente vê candidatos chegando aí com saco
sacolas, parecendo que está indo viajar. Um acampamento, né? Verdadeiro acampamento. E, na verdade, assim, é procurar manter o foco, procurar não se dispersar com os lados. Observar muito, Henrique, o que está em cima da sua mesa, né? E aí, assim, eu estou trazendo isso aqui por algo que é fato, que aconteceu. Nós tivemos uma situação de uma garrafinha de água caindo na mesa da prova. E o que pode se fazer? Nada. Por quê? Porque o caderno é único. Ele vem com o seu nome, né? A folha de gabarito. A folha de redação, ela tem o seu código de barra, ela tem o seu nome impresso. Mas secou, deu para escrever? Sim, mas ficou manchado, perdeu estética, a letra não ficou legal, a folha dá uma rasgadinha e essa estética te tira nota na redação, né? Esse gabarito que ficou manchado, você corre o risco dele não passar na leitura óptica da correção. Nós, para o INEP, somos apenas um código de barra. Uma coisa é o meu aluno que na escola fez uma prova, cometeu um ou outro deslize, e eu conheço o quanto ele é bom e o quanto ele pode produzir, e no dia seguinte eu chamo, cara, vamos refazer isso aqui, senta aqui comigo, acho que você equivocou aqui na hora da prova, porque o nosso interesse como professor é que o aluno consiga superar aquelas adversidades. E se ele errou aqui, mas aprendeu agora, opa, cumprimos o nosso papel. Mas lá na hora da prova do Enem, nós somos só um código de barra. Quem corrige o nosso gabarito é um computador. Quem corrige a nossa redação é um desconhecido. Ou são desconhecidos, porque a prova de redação passa por mais de um corretor, né? Então, aqui em Pará de Minas existem professores corretores da redação? Sim. Eles vão corrigir prova de algum aluno daqui? Não. As provas daqui são encaminhadas para uma outra região do país. Então é importante conhecer as competências que são cobradas na redação. Quais as competências que eu preciso atingir ali? Qual a estética da minha escrita, né? Ter o domínio das normas gramaticais, ter o domínio de uma boa escrita, trazer a sua opinião de forma coerente, de forma coesa, não trazer rodeios. Eu diria que numa redação do Enem nós não podemos ter o ditado popular encher linguiça. Os corretores, eles não caem nisso. Eles são muito bem treinados para corrigir um texto enxuto. Eu diria que uma síntese perfeita. E nunca se esquecer que após a sua opinião, a defesa da sua tese, você precisa fazer uma excelente proposta de intervenção, né? E uma intervenção que nós não podemos jogar as coisas para o governo resolver, não. Afinal de contas, nós vivemos em sociedade. Existe sim uma parcela de responsabilidade governamental, mas existe muita parcela de responsabilidade da sociedade, muita parcela de responsabilidade das empresas, e é isso que eu preciso, né, ter em mente na finalização do meu texto. Eu diria que quando você vai fazer o seu alinhave final, né, então nunca se esqueça de ser o mais abrangente possível, de uma maneira mais sintética possível, né, mais enxuta. Ok, Marcão, agora a gente vai para o nosso último intervalo e na volta nós vamos falar o que você deve levar aí para o dia da prova e nós vamos falar também sobre a importância da participação neste exame, que a cada ano que passa tem muita gente faltando dele. Fique por aí, Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser.
Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. A betoneira quebrou, a obra fica parada. Equipamento atrasou, a obra fica parada. Andaime que despecou, a obra fica parada. Dono da obra infartou, com essa obra parada. Olha o breque! Breque não, parada. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na Casa do Construtor. O que você tem jogado na rede coletora é lixo ou esgoto? A rede coletora de esgoto é projetada para receber somente água de uso doméstico. Jogar papel higiênico, cotonete, fio dental, absorvente, cabelo, óleo, restos de comida ou direcionar a água da chuva para esta rede pode causar entupimento e sobrecarga no sistema. Seja consciente, lixo não é esgoto. Acesse aguasdeparadiminas.com.br e saiba mais. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Ativance, Instituto de Ensino, já está no mercado há mais de 10 anos, com excelentes e renomados profissionais na área de informática, cursos profissionalizantes e inglês. A escola oferece mais de 100 cursos que atende alunos de Pará de Minas e região, além de encaminhar e indicar os mesmos para o mercado de trabalho e para o primeiro emprego. Venha conhecer e ser aluno da Advance Instituto de Ensino. Matricule-se já. Rua Antônio de Melo 8, Centro. Pensou Fiat, pensou Pavep. O futuro já está aqui. O Colégio Losango traz a Pará de Minas uma nova e moderna estrutura que irá preparar ainda melhor os estudantes para o que está por vir. Além disso, a escola conta com ensino bilíngue padrão Cambridge e um curso completo de Maker. Venha conhecer nosso novo espaço e descubra por que somos o número 1 em aprovações e no Enem. Colégio Losango. Temos orgulho de fazer parte da história de sucesso de Pará de Minas. Pará de Minas, na palma da sua mão. Com o novo aplicativo da Prefeitura de Pará de Minas, você fala direto com a Prefeitura e ajuda a deixar nossa cidade muito melhor. Você tem acesso imediato a vários serviços e utilidades públicas. Também pode fazer reclamações, dar sugestões e se informar. Baixe o app e tenha a Prefeitura mais perto de você. Prefeitura de Pará de Minas. Precisando tirar sua carteira? Escolha a autoescola que mais aprova na cidade, a Autoescola Nacional. Aqui, nós nos preocupamos com o seu aprendizado. Profissionais capacitados que ensinam com segurança e qualidade. Além de a autoescola garantir os melhores preços da cidade, você poderá fazer suas aulas em até 14 horários diferentes. São 2 unidades em Pará de Minas. Venha conhecer e tirar sua habilitação de moto, carro, caminhão, carreta e ônibus. A Autoescola Nacional, há 18 anos, formando condutores. Autoescola Nacional. Been waiting too long. Hell no, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my. Agora é na hora de fazer força, contrai a barriga. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, riding on my innocence. Yeah, body on my, A Decore possui 14 anos de mercado, atuando como uma das principais empresas de comunicação visual da região Centro-Oeste. Cartões de visita, veículos adesivados, placas de segurança, banners, quadros decorativos, adesivos para paredes, fachadas personalizadas e muito mais. E por falar em fachada, a Decore tem o que a sua empresa precisa para se destacar ainda mais na sua área de atuação. Materiais de qualidade como ACM, você só encontra aqui. Decore Comunicação Visual, 37-3242-2598 ou 37-98841-0428.
De volta para o último bloco do Observações, que hoje está especial, está falando sobre o Enem, que vai ser realizado aí nos próximos dias 21 e 28 de novembro. Bom, Marcão, e para encerrar o nosso programa, a gente vai falar agora o que os nossos participantes devem levar, né? A gente sabe que muitas pessoas levam lápis, borracha, né? Às vezes leva coisas que nem vai utilizar na hora da prova, e isso tudo atrapalha na hora de você até mesmo entrar para dentro da sala e fazer o exame, né? Sim, sim. O importante é o seguinte: dias antes, já comece a namorar a sua caneta. Qual a caneta que eu vou levar para fazer essa prova? Ah, tem que ser uma caneta transparente. Ela tem que ser de tinta preta. Não, Marcão, mas que coisa óbvia. Tá, mas não leva uma não. Leva mais de uma. A caneta pode estragar. E mais uma dica. Sabe aquelas redações que você treinou? Treine com uma caneta idêntica que você vai levar para a prova. Quando você muda de caneta, sua letra também costuma mudar. Tamanho, formato, e isso é competência lá no Enem. É uma competência que vai ser cobrada na correção. Então é importante estar atento com as suas ferramentas de trabalho. Alguns dias antes, onde é que está a minha identidade? Muita gente, às vezes, no momento, no dia, perde a identidade. Nossa, meu pai foi para a roça, levou a minha identidade. E lá não pega celular. Perdi a prova. Então, assim, perder a possibilidade de participar do evento por um descuido fútil, eu não posso me dar esse direito. Então, preparar as canetas, preparar o seu documento com foto, né? Pensar em qual alimento que você vai levar, observar como é que é a disposição de tudo isso em cima da mesa, muito cuidado com a água, né? Muito cuidado com os seus objetos, muito cuidado com a sua prova, evite rasuras na redação, não pode rasura no gabarito, não tem uma segunda folha de gabarito. E no caso também com relação à água, tem que ser uma garrafa transparente, né? Não pode ser essas garrafas que a gente sabe aí de academia e tudo mais, né? Sim, sim. Garrafa transparente, geralmente, aí vai depender muito do fiscal, mas alguns fiscais de sala pedem, inclusive, para se tirar o rótulo da garrafa, né? A mesma coisa acontece com a caneta transparente, sem nenhum papelzinho com nome, com nada, né? Caneta esferográfica transparente. Celular desligado, viu, gente? O que tem de celular tocando na hora da prova também não está no gibi. Relógio, chaves, tudo de metal ali, pedem para tirar tudo, né? Sim, e a desclassificação é imediata, né? Então, o celular é desligado, não deixe no silencioso, não corra risco, né? O celular está no silencioso, mas ele vibrou, o fiscal de sala percebeu, você está eliminado. Bom, Marcão, o nosso programa está acabando. Quais são as suas considerações finais? Fica aqui o desejo de uma excelente prova a todos os estudantes, né, que comparecerão agora para fazer as avaliações nos 2 dias do Enem. Tenham certeza que vai dar tudo certo, pensamento positivo e confiança, né? Vocês irão demonstrar tudo aquilo que você conseguiu produzir ao longo do seu tempo de estudo. O Colégio Losango se coloca de portas abertas para esclarecimento de qualquer dúvida, para ajudar a todos, né, que se sentirem ou que sentirem necessidade. Então, me coloco à disposição lá no colégio. Fiquem de olho no Instagram do colégio nos próximos dias, né? A gente vai estar divulgando o nosso Hackeando o Enem, então vão ter dicas quentes e importantes a respeito das questões em todas as áreas, né? Então, é um material preparado com muito carinho pelo colégio, pelos professores do colégio, e a gente vai divulgar isso para toda a sociedade. Ok, Marcão, muito obrigado pela sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, perde tempo não. Entre já em contato com esse número que aparece no seu vídeo. Você que quer conferir os bastidores do Observações, vai lá em nossas redes sociais no Instagram e também no Facebook. Tem também você que perdeu algum Observações que já passou aqui na tela da TVI. É muito fácil. Acesse o meu canal do YouTube e você vai conferir na íntegra todos os episódios que já passaram aqui na TVI.
Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!